Bom dia, meus amados irmãos, graça e misericórdia da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, a irmã Saúde, irmão Ribamar, sua filha, seu genro que estão na sua casa, Deus abençoe vocês. Bom dia também a irmã Andréia, que Deus abençoe a irmã Andréia, bom dia, graça e misericórdia da parte de Deus. Também a irmã Maria de Jesus, bom dia, e também ao jovem Pedro, Deus abençoe a Pedro, a Maria de Jesus também, a irmã Joelle Pires também está conosco, Então, bom dia a todos vocês, que Deus vos abençoe e que nos conceda nesta manhã um culto cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Então, nesse momento, nós já ouvimos o hino 334, com o nome Conversão, e agora nós vamos também ouvir um cântico aqui. Nós vamos louvar ao Senhor com as meninas, elas vão louvar ao Senhor, e em seguida nós vamos fazer a leitura bíblica da Palavra de Deus no Salmo 92. Depois do cântico, a leitura do Salmo 92. Vamos ouvir o cântico com as meninas aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus porque Ele nos concede mais um domingo na sua presença, Um domingo de ações de graças, um domingo de louvor, um domingo onde nós juntos somos chamados por Deus para adorar ao Senhor e bendizer ao seu santo nome, ao seu bondoso nome. Então, neste momento vamos abrir a palavra do Senhor, aqui no Salmo 92, Salmo de número 92, tá bom? E depois dessa leitura nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor e vamos fazer uma oração específica apresentando o filho da irmã Saúde, pois ele se encontra, ele não está bem, ele está enfermo, e nós vamos orar por ele, pela sua saúde,
e por sua vida também, tá bom? Vamos orar. Ele é irmão da Aula, né? Que é filha da irmã Saúde e do irmão Ribamar. Salmo 92 diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Verso 1 ao verso 8. Então vamos lá. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos, quão grande, Senhor, são as tuas obras, quão os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende, o estúpido não percebe isto, ainda que os ímpios brotam como erva e florescem todos que praticam a iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente, és o Altíssimo eternamente. O versículo 9 diz: eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Meus amados irmãos, eu quero também dar bom dia à irmã Rosângela Romão. A irmã Rosângela Romão, Deus abençoe a sua vida, a vida do seu esposo, seus filhos e filhas que estiver assistindo no culto, né? Os irmãos, eu já peço que escrevam em seus pedidos de oração para que no final nós possamos orar, tá bom? Mas nesse momento vamos orar ao Senhor. Eu quero orar apresentando, pedindo a Deus perdoe os nossos pecados em primeiro lugar. Segundo, nós oramos, vamos apresentar o filho da irmã Saúde, irmão Ribamar, para que Deus derrame graça sobre a sua vida, não é? E para que Deus também continue recebendo os nossos louvores e adoração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, nós ouvimos de manhã, Senhor, a tua voz. Ó Deus, derrama a tua graça sobre nossa vida. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós. Pedimos, Senhor Deus, força, graça. Pedimos o renovo, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Ó Deus, nós ouvimos de manhã, pois é muito bom render graças a Ti e bendizer ao Teu bondoso nome. É muito bom honrar o Teu nome e reverenciar a Tua presença. Deus, pedimos a Tua bênção de cura para o filho da irmã Saúde e do irmão Ribamar. Tu conhece ele, Tu sabe aonde ele se encontra nesse momento, Tu conhece o seu endereço, Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. Deus, tem Tuas mãos sobre esse jovem, curando ele, restaurando a sua saúde para a Tua glória. Usa os remédios, o tratamento médico para que ele receba a sua restituição da sua saúde. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção sobre ele e também sobre essa família, a família do irmão Ribamar e da irmã Saúde. Continua abençoando essa família e todos nós, famílias dessa congregação. E também abençoa os meus amados irmãos que também estão conosco nessa manhã. Derrama a Tua graça sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Também perdoa os nossos pecados que nós cometemos contra Ti. Pecados por pensamentos, palavras e ações. Nos lava no sangue de Cristo, Senhor. Restaura nossa vida, nossa comunhão, nossa alegria de Te servir. Em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, vamos agora ouvir mais outro louvor. Você pode abrir o seu inário e também cantar o hino 61, não é?
ouvir e vamos ouvir o hino 61, que tem por título Ações de Graças. Ações de graça por tudo que Deus tem nos concedido. Então, vamos ouvir. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças Ele dá. Louvado seja Deus, meus amados irmãos, que bênção. Nós ouvimos esse louvor de ações de graças ao nosso bondoso Senhor. É muito bom nós louvarmos ao Senhor. A irmã Saúde aqui, ela colocou, né, ela está dando graça, ela está dando bom dia a todos, né, e também que Deus abençoe a pregação nesta manhã, né, também que o celular está ruim para digitar, né. Então, eu solicitei que os irmãos digitassem, aqueles que podem, se o celular não tiver com problema, você pode digitar aí, fazer seus pedidos de oração, para que no final nós possamos orar, não é? E para que Deus escute a oração do seu povo, pois Deus escuta a oração do seu povo eleito, não é verdade? Meus irmãos, vamos partir agora para a pregação da palavra, para a parte de escola bíblica dominical. Hoje é o último dia, quer dizer, é a última aula que diga, né? É a última aula da nossa lição, pois nós, durante esses 3 meses, tivemos 13 lições, né? Hoje é a 13ª lição, a última. Foram 13 lições baseadas no livro do profeta Isaías, não é? Então, durante esses 3 meses, nós tivemos estudos com base no livro desse profeta messiânico, o profeta Isaías. E hoje nós vamos concluir essa lição e ela está uma bênção, ela está muito edificante. Eu peço a você, aqueles que podem fazer, compartilhe esse culto, abra a sala de vídeo, né? Compartilhe com seus grupos de Facebook, abra a sala de vídeo, aqueles que podem, que se der,
e compartilhe esse culto de hoje, essa aula, né? E também a partir agora da pregação da palavra de Deus, que é a parte de escola bíblica dominical, a parte da mensagem de edificação. Então, nós oramos ao Senhor, confessamos nossos pecados, e também nós ouvimos a sua voz por meio da leitura, e agora nós vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. A lição de hoje, ela vai do capítulo 63 até o capítulo 66. Só que na medida em que nós fomos tratando os pontos da lição, aí nós vamos ler os textos bíblicos no que nós vamos tratar do assunto hoje. Então nós vamos ler o texto bíblico à medida que nós vamos dar andamento à mensagem. Então vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a bênção sobre a pregação. Deus amado, Deus eterno, abençoa a pregação nessa manhã, nesse momento. Tenha em tuas mãos, abençoa a minha pessoa que vou trazer a mensagem nesta manhã, e aos meus amados irmãos que estão em suas casas nesse momento. Abre o coração de cada um deles, Pai, fala os seus corações, exortando-os, consolando-os, transformando-os. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, o assunto de hoje é a distinção final, ou a diferença, né? A distinção final entre os servos do Senhor e os que o rejeitam, né? Aí o texto básico da nossa lição que comporta aí o penúltimo capítulo de Isaías, capítulo 65, 17 a 25, mas nós vamos percorrer desde o capítulo 63 até o 66, fazendo essa explanação desse assunto. Então, Isaías 65, dos versos de 1 a 16, se você for ler esse capítulo, Isaías 65, de 1 a 16, o profeta Isaías, ele faz uma exposição de como o pecado faz a separação entre nós e Deus. E nos versículos 17 a 25 do capítulo 65, o Senhor promete a criação de novos céus e nova terra, que será uma nova realidade, uma nova situação, uma nova era em que Ele sanará, curará, Ele vai destruir os males e removerá a punição que recai sobre o seu povo eleito. E em seguida, temos no capítulo 66 os oráculos ou a profecia que enfatizam a glória de Deus e estabelecem a distinção, a diferença entre os servos e aqueles que o rejeitam, entre os servos do Senhor e aqueles que rejeitaram o Senhor. Então, nós veremos agora, o primeiro ponto que vai do capítulo 63, nós vamos agora em detalhes ver esses capítulos. Então, o capítulo 63 do profeta Isaías, dos versículos 7 a 14. Então, o verso 7, meus amados, o verso 7, ele inicia com um salmo, né? Com um cântico de ações de graças, né? Então o profeta Isaías, a começar do versículo 7, ele celebra as benignidades do Senhor, ou seja, os seus atos e todos os seus benefícios e misericórdia para com a casa de Israel. Veja o que aqui diz o versículo 7. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel,
bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Então, se os irmãos observarem o capítulo 63, a partir do versículo 7 até o capítulo 64, de 1 a 12, isso está contida a oração do profeta Isaías. Se os irmãos, se vocês leram em casa, aqueles que têm a revista, se vocês leram durante a semana, vocês vão perceber que capítulo 63, do versículo 7 até o capítulo 64, do 1 até o verso 12, aqui está constando a oração do profeta Isaías. E quando você chega no capítulo 65, dos versículos 1 até ao versículo 7, Deus está dando a resposta da oração do profeta, Deus está respondendo ao profeta e dando a resposta aos rebeldes. O porquê Deus estava agindo daquela forma, castigando o povo. Então ele estava respondendo o porquê ele estava agindo com aqueles rebeldes. E dos versículos 8 até o versículo 16, é a resposta de Deus ao profeta Isaías com relação aos seus servos, o restante que permaneceu fiel ao Senhor. E os versículos 17 ao versículo 25, o profeta Isaías está tratando aqui, Deus usando o profeta, e está falando aqui acerca do novo céus e da nova terra. E o capítulo 63, dos versos 1 até o verso 24, o resumo geral da sentença de Deus sobre os que o rejeitaram e as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Então, vamos dar prosseguimento à nossa lição, à pregação. Eu apenas que dar um resumo de tudo aquilo que nós vamos ouvir nessa manhã. Então, a frase misericórdia, que está aqui contida no versículo 7, está ligada ao conceito de aliança que Deus fez com o seu povo, pois a aliança que Deus fez com o seu povo, com o povo de Israel, foi baseada na sua misericórdia. E Deus aparece como o Salvador de Israel, né? É aquele que salva o seu povo. Depois de o profeta afirmar que o Senhor compartilha de forma real e viva de todas as angústias do seu povo, o importante nesse versículo que nós lemos é a ênfase na presença constante do Senhor para com o seu povo remido, o seu povo que ele remiu e o povo que ele tem guardado e conduzido ao longo da história. Mas de repente, depois que o profeta ele celebra a Deus pelas suas bondades, por tudo aquilo que ele tem feito para com o seu povo, de repente o tom do cântico muda para a confissão. Pois, se você observar aqui, por exemplo, ele afirma que a rebeldia do povo ele contrariou e entristeceu o Espírito Santo, de modo que ele mesmo se tornou seu inimigo e disciplinador. Pois, por exemplo, se você ler o versículo 7, 8 e 9, o profeta está celebrando, ele está falando da grandeza de Deus e de tudo aquilo que o Senhor fez. Veja o que é que diz o versículo 8. Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou seu Salvador. Está vendo? Por isso que o Senhor aqui se apresenta como Salvador do povo. Aí aqui diz versículo 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então, aqui
é a primeira parte que o profeta começa a orar, celebrando e agradecendo a Deus pelas bênçãos concedidas ao seu povo. A partir do versículo 10, o Senhor aqui, o profeta Isaías, que diga, ele está orando ao Senhor, e ele está mostrando e orando ao Senhor, reconhecendo a rebeldia do povo, ao ponto de o pecado do povo, a rebeldia do povo, entristecer o Espírito do Senhor. Versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Coloque em mente de que do versículo 7 até o capítulo 64, de 1 a 12, é a oração do profeta, tá bom? Nós estamos lendo aqui a oração do profeta Isaías pelo povo de Israel, pelo povo de Judá. Então, a partir do versículo 11, o profeta mostra como o arrependimento leva a uma revisão do relacionamento de Deus com o seu povo. O versículo 11 diz: então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele Deus que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs o Espírito nele? Então, a partir do versículo 11 do capítulo 63, o profeta mostra como o arrependimento leva a uma revisão do relacionamento com Deus, com o seu povo, e a pergunta ele fez o seguinte: onde está aquele que? E diante da história de como Deus se fez presente, como o seu povo poderia agora se manter distante dele. Veja, nesse versículo 11, aqui, o foco do profeta, orando ao Senhor, recai sobre a ação de Deus na vida de Moisés, né? Pois o grande profeta é mencionado como símbolo dos atos salvadores do Senhor em favor de Israel. Quando Isaías está orando ao Senhor, ele está orando dizendo o seguinte: Deus, tu és o mesmo Deus do servo Moisés, pois na época de Moisés tu realizaste atos salvadores, atos tremendos em favor do seu povo. Então ele está fazendo uma retrospectiva do Deus de Israel, que não muda, ele permanece o mesmo Deus. Então, Deus, tu és o mesmo que tu agiste para com o teu povo na terra do Egito, usando o teu servo Moisés, esse servo Moisés que tu colocaste o teu Espírito sobre ele para ser pastor do povo. Então, Moisés aqui é representado como o pastor do seu rebanho, mas a ênfase não está sobre Moisés, mas está sobre a ação de Deus que pôs em Moisés o seu Espírito Santo e se manteve à frente dele, capacitando para liderar o seu povo, Quando nós analisamos esse texto aqui agora, nós vamos perceber que a partir do versículo 15 até o final do capítulo 64, a partir do versículo 15 agora, temos uma oração de confissão e petição comunitária. Veja só, quando nós lemos dos versos 7 até o verso 9, vemos celebração. Dos versos 10 até ao verso 14, o profeta Isaías está lembrando e relembrando as grandes e poderosas obras de Deus no passado, e está dizendo: Deus, tu és o mesmo, que como no passado tu realizaste obras maravilhosas para com o teu povo, tu pode também realizar na minha época. Vamos ler detalhadamente aqui, dos versos 12 até o verso 14, o que é que diz? Veja a oração, a continuação da oração do profeta. Aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno, né? Aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram,
Como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Então, do versículo 10 até o versículo 14, o profeta Isaías está fazendo uma citação do que Deus fez no passado. A partir do versículo 15, ele está suplicando a Deus e confessando o pecado do povo. Então, os versículos 15 diz assim: atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Veja só. Na verdade, a partir do verso 15 até o final do capítulo 64, temos uma oração de confissão e petição comunitária. Os versos 7 e 14 servem de preparação para essa súplica que o profeta ele está fazendo agora. Uma vez que ela se desenvolve no mesmo princípio de fazer a memória, ou de trazer à memória, os grandes feitos e a misericórdia do Senhor. Essa sessão inicia com uma típica forma de lamento. O profeta aqui, a partir do versículo 15, clama ao Senhor que atente para a sua situação, e o profeta ele questiona a distância e a indiferença do Senhor para com o seu povo. Então, se você ler aqui o versículo 16, diz o seguinte, do capítulo 63. Mas tu és o nosso Deus, Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso Deus, Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fizestes desviar dos teus caminhos? Versículo 17. Por que endureces o nosso coração para que não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Veja só. O profeta, ele clama ao Senhor que atende para a sua situação e questiona a sua aparente distância e indiferença. Mesmo em meio ao questionamento, o profeta confessa a sua fé em Deus como Deus que é misericordioso, Pai e Redentor do seu povo. Por conseguinte, encontramos um questionamento sobre por que o Senhor fez o seu povo se desviar e endurecer os corações para não haver temor. Você viu aqui no versículo 17 que nós lemos. Então o profeta Isaías, nessa oração, ele reconhece de que Deus ele está distante do seu povo, que Deus está indiferente com o seu povo, que Deus endureceu o coração do seu povo, que Deus não está agindo em favor do seu povo. Por quê? Lá na frente nós vamos entender porque Isaías está orando dessa forma e porque Deus agiu dessa forma com o seu povo. Então, o versículo 17, não é? ele fala: por que nos fazes desviar os teus caminhos? Ou seja, por que tu permites que teu povo não obedeça a tua lei? Porque tu permites que o teu povo ande em desobediência, não é? Porque endurece o coração do povo, né? Para que não te tema, não é? Então, ele faz esse questionamento a Deus na oração. Aparece aí uma forma de entender a soberania e o poder de Deus como fonte de toda a obediência e a punição divina como fruto da desobediência, de maneira semelhante ao que ele fez com Faraó nos primeiros capítulos de Êxodo. Paulo ele trata dessa questão do endurecimento do coração também em Romanos capítulo 1, 24 e 25. Veja, só para nós entendermos esse versículo 17, Deus ele age com soberania. Ele cita aqui, o escritor dessa lição, ele cita aqui Faraó, e cita aqui o livro de Êxodo. Por quê? Só para os irmãos entenderem. Faraó, ele reinava sobre o Egito, né? E
a nação de Israel estava no Egito, passou muitos anos no Egito, 430 anos, se eu não me engano. Então, Deus chamou Moisés para ser o líder de Israel. Apareceu a ele numa sarça ardente, e Deus chamou Moisés para ser o líder do povo de Israel. Deus preparou Moisés para ser o guia do povo. Moisés ia ser a boca de Deus para o seu povo. Porém, Deus disse para Moisés para ir até Faraó, para que permitisse que o povo de Israel, a nação de Israel, que estava no Egito, fosse para o deserto adorar ao próprio Deus. O mesmo Deus que pediu para Moisés ir a Faraó para pedir uma solicitação a Faraó para que liberasse o povo por um momento para adorar a Deus no deserto, ele mesmo disse: eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó, para que Faraó não permita que meu povo saia para me adorar. Então, ele permitiu que Moisés fosse, mas ao mesmo tempo, por meio da sua soberania, ele endureceu o coração de Faraó. Então, Faraó teve o coração endurecido pelo próprio Deus, mas Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar o seu poder sobre Faraó e sobre o Egito. Então, fazendo essa ligação, essa ponte da soberania de Deus, que endureceu o coração do povo, que endureceu o coração de Faraó, e aqui no contexto de Isaías, Deus estava endurecendo o coração do povo, porque ele é soberano. Paulo também fala isso no seu livro aos Romanos. Por isso que o autor dessa lição ele trata sobre isso. O povo de Israel, o povo de Judá, na época do profeta Isaías, estava com o coração endurecido. Por quê? Por causa dos seus pecados, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. Então, em decorrente da desobediência do povo de Judá, povo ao qual o profeta Isaías estava profetizando, então ocorre a perda de bênçãos temporais, onde aparece o lamento dos versos 18 e 19. Veja, por causa do endurecimento, por causa do pecado do povo de Judá, Deus permitiu que o povo perdesse a terra, o povo saísse da terra, e também houvesse a destruição do templo. Veja só o que é que diz o versículo 18 e 19. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários, pisaram o teu santuário. Tornamos-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Veja só. Os versículos 18 e 19 ainda está dentro da oração do profeta Isaías. Isaías reconhece a soberania de Deus. Isaías reconhece que Deus fez grandes obras para com seu povo no passado. Ele está apelando a Deus para que Deus atentasse para a condição e a situação do povo de Israel. O povo de Israel estava em pecado, como os irmãos bem sabem, desde o começo da lição nós estamos aprendendo sobre isso, que o povo estava em pecado, em rebeldia contra Deus, estavam oferecendo sacrifício a outros deuses, aos Baalins, indo para os desertos, para as montanhas, oferecer sacrifícios a deuses estranhos. Mas em meio a essa confusão, em meio às trevas em que o povo vivia, existia um povo que não estava andando em rebeldia. Isaías ora para que Deus atentasse para a situação do povo, e quando ele chega aqui no versículo 18 e 19, ele reconhece de que o povo estava, por causa dos seus pecados, perdendo as bênçãos temporais. Quais são as bênçãos? A própria cidade de Jerusalém tinha sido invadida e o próprio templo tinha sido profanado, Então ele fala aqui acerca do país e também acerca do santuário. Ele fala assim: pisaram o teu santuário. Ele faz menção ao templo de Jerusalém, que era o local de adoração do povo ao Senhor. Então, dando aí seguimento e dando continuação. O povo lamenta a perda da terra e a profanação do santuário pelos inimigos. A situação de não aparentar ser o povo que se chama pelo nome. Então, Deus estava tratando o povo de Judá, o povo de Israel, como aquele povo gentil que não conhecia Deus.
Então Deus está tratando, Deus está se relacionando com o povo com ira, a semelhança das outras nações que não conheciam a Deus. Então o profeta Isaías está dizendo: olha, tu estás agindo como tu age com outras nações que adoram outros deuses. Tu estás agindo para com Israel da mesma forma como tu age com nações gentílicas. Então é isso que o profeta está falando. Quando nós chegamos aqui ao capítulo 64 do profeta Isaías, capítulo 64, ainda continua a oração do profeta. O lamento, aqui no capítulo 64, o lamento se transforma em um pedido para que o Senhor atue e transforme a situação do povo. Se você ler aqui o capítulo 64, é um pedido para que Deus transforme e atue na vida do povo, transformando as suas vidas. É uma oração de pedido de restauração do povo que estava debaixo da ira de Deus e sofrendo as consequências dos seus pecados. O profeta está gemendo de dor e roga por uma intervenção sobrenatural. A súplica do profeta Isaías, a partir do capítulo 64, é para que Deus fenda os céus e invada a sua criação. Essa ação de Deus, por meio dessa oração que está fazendo o profeta Isaías, deveria ser tão formidável a ponto de os montes tremerem diante da sua presença. E, argumentando com Deus, o profeta afirma que aquela intervenção de Deus tornaria o nome dele conhecido entre os seus inimigos, né? Então, vejamos aqui o que diz aqui, capítulo 64, de 1 a 4, diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazerem notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então, o profeta está dizendo o seguinte: Deus, intervém na situação do povo. Tu, com teu poder, intervém na situação do teu povo, a ponto de que teu nome seja conhecido entre as nações, para que as nações te tremam diante da tua presença. Então ele está apelando e pedindo a Deus uma intervenção divina, para que os seus inimigos, para que os inimigos do povo vejam a glória de Deus e tremam de medo. A partir do versículo 5, surge novamente um tom de confissão, ao lado da afirmação de que o Senhor atende ao que pratica a justiça e se lembra dele. Temos o lamento pelos pecados que provocam a ira de Deus, aqui no versículo 5, e justamente com uma indagação sobre a possibilidade de salvação. Então ele faz uma oração de confissão e pede a Deus a salvação do povo. Veja, versículo 5. Sais ao encontro daqueles, sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Veja, sais ao encontro daquele com quem a alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, Deus, eis que te iraste,
porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? É uma pergunta. E reconhece que o povo de Israel está em pecado. E ele reconhece que a ira de Deus caiu sobre o povo por causa do pecado do povo. E ele fala com Deus, perguntando a Deus se há uma possibilidade de salvação para esse povo rebelde. A essa pergunta segue-se o reconhecimento pleno dos pecados e uma das mais conhecidas e poderosas confissões registradas nas Escrituras. E o profeta lamenta-se tanto a falta de quem sinceramente invoque o nome do Senhor, quanto a forma como ele se afastou do seu povo. Isso aqui está contido no versículo 6 e 7. Veja o que é que diz aqui o versículo 6 e 7. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consumes por causa das nossas iniquidades. Veja, ele está indagando aqui e ao mesmo tempo reconhecendo de que Deus está escondendo os seus olhos, o seu rosto do povo. E reconhece de que o povo está em pecado. E que o povo estando em pecado, o povo não estava invocando o nome de Deus, estava invocando o nome de outros deuses. Nessa época o povo estava invocando e adorando outros deuses, e não estava invocando o nome do verdadeiro Deus. A partir do versículo 8, novamente a passagem muda de tom, agora com um clamor ousado pela misericórdia divina. A ousadia dessa oração, desse pedido aqui, deriva da convicção de que o Senhor é o Deus misericordioso do seu povo, Deus que age como pai do seu povo, pai do seu povo. O oleiro que molda o barro conforme o seu querer. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Deus que é Pai, Deus Pai. Nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra de tuas mãos. Ele aqui está rogando a misericórdia de Deus. Ele reconhece o pecado do povo, reconhece que o povo está rebelde diante de Deus, reconhece que o povo está andando indiferente com Deus, reconhece também que Deus está indiferente com o povo, não está havendo um relacionamento de amor, mas de ira de Deus para com o seu povo. Mesmo assim, ele ora para que Deus haja com misericórdia e reconhece que tanto ele como o povo são como um barro na mão do oleiro, que molda conforme o seu querer. Então, a partir desse reconhecimento da iniquidade do povo, da transgressão do povo, e reconhecimento que Deus é misericordioso e que Ele pode mudar a situação do povo, o profeta clama no verso 9 que o Senhor olhe com favor e misericórdia para com esse povo rebelde e retire a sua ira contra eles. Veja aí o versículo 9. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Então, o profeta Isaías está orando a Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor haja com misericórdia e retire do seu povo a sua ira. Retire do meio do seu povo a sua ira. Nos versos 10 e 11 do capítulo 64, novamente encontramos um lamento pela destruição da cidade e pela destruição do templo. E isso faz, retomando aquilo que ele tinha falado no capítulo 63,
do verso 18 e 19, fazendo referência à cidade destruída e fazendo referência ao templo destruído. E segue-se isso ao fim da oração. O verso 12, aqui, o profeta ele encerra a oração com um clamor pela manifestação de Deus e o fim da punição e castigo sobre o povo. Veja o versículo 12. Contecias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Então, do capítulo 63, do versículo 7 até o capítulo 64, de 1 até 12, o profeta ele faz oração a Deus, ele suplica a Deus em favor do seu povo, reconhecendo que Deus está sendo justo, santo, soberano, para punir o seu povo em rebeldia por causa de suas idolatrias, por causa dos seus pecados. Mesmo assim, ele apela ao Deus da aliança para que Deus restaure a sorte do seu povo. A partir do capítulo 65, de 1 a 16, Deus está dando a resposta agora às orações do profeta Isaías. Então, veremos agora a parte 2, a resposta definitiva de Deus, né? O porquê da rejeição. O porquê Deus estava rejeitando tanto esse povo aqui. Por quê? Veja só. Esse oráculo aqui, essa parte profética que abre o capítulo 65, serve de resposta ao lamento que está no capítulo 63, do versículo 15 até o capítulo 64, de 1 a 12. A partir do versículo 1 do capítulo 65, o Senhor afirma que ele foi buscado e encontrado por um povo que outrora não o conhecia e nem se chamava pelo seu nome. E vemos claramente, mais uma vez, essa ênfase de Isaías no capítulo 56 até o capítulo 66 de Isaías, faz uma referência à verdadeira identidade do povo de Deus como sendo aqueles que buscam ao Senhor, independente de sua origem nacional ou étnica. Veja só, a partir do versículo de 1 a 16 aqui, Deus está dando uma resposta ao profeta Isaías por meio das suas orações. Deus está respondendo agora. Deus está dizendo o seguinte, veja o que é que diz aqui o versículo 1, capítulo 65. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não me chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O que é que o Senhor está dizendo para Isaías agora em resposta à sua oração? Isaías, em outras palavras, Isaías, eu estou sendo procurado e buscado por nações que não são parte do meu povo de Israel. Só para os irmãos terem uma ideia. Quando o povo, na primeira leva que o povo foi exilado para a Síria, muitos assírios teve contato com o povo de Israel e quiseram adorar e passaram a invocar o Deus de Israel. Ou seja, a parte do povo da nação da Síria estava tendo encontro com o povo de Israel. Quando o povo de Israel foi exilado, muitos passaram a servir ao Deus de Israel. Então, por causa do endurecimento do povo de Israel, os gentios que não eram parte do povo da aliança estavam buscando a Deus. Por isso que ele diz, olha, fui buscado por um povo que não clamava pelo meu nome, ou seja, eu estou sendo adorado por um povo que não faz parte da minha aliança. Estou sendo buscado por um povo que não clamava pelo meu nome.
Deus aqui está abrindo espaço para o povo de outras nações entrasse na salvação. Deus está abrindo espaço para gentios entrarem no pacto, entrarem na aliança. Deus aqui está agindo com misericórdia por aqueles que não faziam parte do seu povo e agora está entrando no meio do seu povo, fazendo parte do seu povo. Eles acharam misericórdia por parte de Deus. Então veja só, Israel, eles pensavam que a salvação era só deles, mas não. Deus está dizendo o seguinte: fui buscado pelos que não me perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Então, porém, ainda assim, o Senhor afirma a sua busca incansável por seu povo. Apesar de Deus estar abrindo espaço para gentios entrarem na sua aliança, Deus, a partir desse capítulo 65, ele está dizendo: olha, os gentios estão entrando na minha aliança, mas eu não desisti do meu povo que é rebelde. Eu não desisti do meu povo de Israel, apesar de estar abrindo espaço para que os gentios entrem na minha aliança. Então, o Senhor afirma a sua busca incansável por seu povo, que se mantinha rebelde. O povo continuava no pecado e por isso são denunciadas as práticas e rituais e culticas perversas por parte do povo. A partir do versículo 5 do capítulo 65, encontramos um caso peculiar de ironia em que o Senhor rechaça a atitude, o Senhor ele reprova a atitude arrogante e zombeteira do povo para com ele. A partir daí temos um implacável anúncio de condenação e vingança. Então Deus aqui, ele está falando acerca da atitude do povo. O povo estava em rebeldia contra Deus, em idolatria contra Deus, e estava dizendo para Deus: Deus, não se meta aqui na minha adoração com meu Deus. O povo estava agindo em zombaria para com Deus. O povo estava afrontando a Deus com seus pecados. E Deus aqui está castigando o seu povo. Mas ele castiga em amor. Deus castiga em amor, em misericórdia. O castigo dele, a disciplina de Deus é baseada no seu amor, na sua aliança. Então, Deus aqui está agindo com vingança por causa da afronta do seu povo para com ele. A partir do versículo 7 do capítulo 65, aparece uma importante expressão. É a primeira vez na sessão em que encontramos a fórmula ou a palavra dizendo: assim diz o Senhor. Essa palavra, assim diz o Senhor, indica a ênfase e o peso da condenação do povo de Judá, do povo rebelde, não do povo eleito, não do povo que estava fiel, né? Segue-se uma das mais claras e enfáticas distinções no livro entre os servos do Senhor e os rebeldes. Então, claramente, aqui no capítulo 65 do profeta Isaías, se você ler todo o capítulo, você vai perceber que Deus está fazendo um contraste. Deus está mostrando a diferença de tratamento. Ele trata de uma forma o seu povo rebelde e trata de uma outra maneira, de maneira benigna e misericordiosa com o povo fiel. Então, é isso que você vai encontrar aqui, como é que Deus trata o seu povo. Veja aqui o versículo 7 do capítulo 65. Das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devido às suas obras antigas. Deus está dizendo: por causa dos seus pecados, eu vou castigar vocês. Eu vou poupar o meu povo fiel. No meio do povo rebelde tinha um povo fiel. Deus está dizendo: eu vou poupar meu povo fiel, mas vou castigar vocês. Por causa dos seus pecados, por causa do pecado dos seus pais. Então, a partir do versículo 8 do capítulo 65, é a resposta de Deus, salvo o restante fiel. Ou seja, o verso 8
fala em que o Senhor promete que Ele não destruirá o seu povo rebelde totalmente por amor de seus servos. Veja só. O que é que diz o versículo 8? Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos e não os destruirei a todos. Veja só. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus estava sendo fiel para com o seu povo, que estava fiel em meio ao mundo perverso. Em meio à nação de Israel, parte do povo estava andando em pecado e parte estava andando em fidelidade. Esses que estão andando em rebeldia, parte deles seriam perdoados por Deus. E por causa do povo fiel, Deus não ia destruir todo o povo. Partes seriam destruídos e partes seriam restaurados. Eu acho que eles não estão entendendo aí. Do povo rebelde, Deus não ia destruir todo o povo. Do povo rebelde, Deus ia poupar alguns dos rebeldes e ia colocar no meio do povo fiel. E os restantes seriam destruídos. Nós vamos ver aqui nesse texto aqui. Veja só. A linguagem do versículo 8 fica mais alinhada, clara, com outras promessas encontradas no Antigo Testamento, quando o Senhor afirma que fará sair de Jacó uma descendência e de Judá um herdeiro. A partir dessa descendência, Deus promete que seus eleitos herdarão a terra, aqui no versículo 9, né? Você vai ver isso no versículo 9. No versículo 11 do capítulo 65, o Senhor agora fala diretamente aos que se apartam dele. Veja, eles são designados como os que se afastam do seu santo monte. A palavra monte aqui, no versículo 11, é uma forte representação da presença de Deus no livro de Isaías. Então, quando você lê no livro de Isaías, a palavra monte está se referindo a Deus e a sua presença. E isso é vivido nos capítulos 56 a 66 do livro do profeta. Então veja só. Veja o versículo 11. O que é que diz? Deus está dizendo que vai poupar parte do povo rebelde. Eu vou poupar por causa do meu povo que eu amo, do meu povo fiel. Mas a vós outros, povo rebelde, que não se arrepende dos seus pecados, mas vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna, e misturais vinho para o Deus Destino. Veja só. Também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Então veja, o versículo 12, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu dentro do povo de vocês, eu vou poupar alguns por amor do meu povo fiel, dos que não se corromperam. Mas vocês que se apartaram de mim, o restante que não quer nada comigo, que me desprezou, que eu falei e não atenderam, vocês que estão adorando outros deuses, a deusa Fortuna, o Deus Destino, vocês vão ser mortos, vocês serão destruídos, eu vou destinar vocês à matança, eu vou acabar com vocês. Deus está dizendo isso. Com a expressão, todos vos encurvareis à matança, o Senhor oferece uma terrível imagem irônica daqueles que outrora se encurvaram a falsos ídolos. Tudo isso por causa da atitude de rebeldia dessa parcela do povo. Então, o verso 12 é uma parte muito pesada que Deus está falando com o povo rebelde. Os irmãos estão entendendo. O povo de Judá estava em pecado. O povo de Judá. O povo estava vivendo uma situação de rebeldia. Os líderes e o povo. Dentre esse povo, dentre a nação de Judá,
tinha parte do povo que estava andando fiel e outras infiéis. Dentre os infiéis, os rebeldes, Deus iria tirar eles, alguns de lá, por causa do povo que ele ama, para trazer para o meio do seu povo fiel. E os outros que não foram recuperados e restaurados iriam ser destruídos pela mão do Senhor por causa dos seus pecados. Nos versos 13 a 15 do capítulo 65, temos a contraposição direta e detalhada entre os servos eleitos do Senhor e os rebeldes, com a promessa das respectivas sortes de cada grupo. Veja, dos versos 13 a 15, o que é que diz? Pelo que assim diz o Senhor Deus. Veja só a diferença. Pelo que assim diz o Senhor Deus. Eis que os meus servos comerão. Veja, os meus servos comerão. Mas vós rebeldes padecereis fome. Os meus servos beberão. Mas vós rebeldes tereis sede. Os meus servos se alegrarão. Mas vós rebeldes, vós vos envergonhareis. Versículo 14. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós rebeldes vos gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Agora veja aqui, versículo 15. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e aos seus servos chamará por outro nome. Deus está dizendo, olha, com o meu povo vou tratar de uma forma, mas com o povo rebelde vou tratar de outra forma. Vocês rebeldes serão castigados, mas o meu povo será abençoado. Então, no final do versículo 15, o Senhor apresenta a distinção suprema. Ele matará os rebeldes, mas os seus servos serão chamados por outro nome. O versículo 16 se encerra com a afirmação da bênção final dos servos, uma vez que todas as angústias passadas serão esquecidas e escondidas dos olhos do Senhor. Então, o versículo 16 diz: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos, diz o Senhor. Meus amados irmãos, a parte B dessa parte 2 do que nós vemos agora, vai tratar agora do novo céu e da nova terra. Não dá para tratar em detalhes do versículo 17 até o versículo 25. Não dá para tratar em detalhes. Mas veja o que está aqui na lição. Novo céu e nova terra, Isaías 67, versículo 17 a 25. Dentre tantas pesadas afirmações que nós ouvimos nas passagens anteriores, o Senhor declara que criará novos céus e nova terra, nos quais não haverá lembranças ou memória das coisas passadas. A nova criação do Senhor, ou novo céu e nova terra, ela é apresentada como um lugar de alegria plena e eterna, que é chamada de Nova Jerusalém. Agora, o estado de bênção e alegria se torna o ideal de longevidade. O povo no novo céu e na nova terra desfrutaria juntamente dos seus labores, sem haver quem os perturbe ou oprima. O povo ele desfrutaria das casas construídas e das vinhas plantadas, além da bênção do trabalho frutífero e recompensador. O Senhor acrescenta no versículo 23 a promessa de que os descendentes não serão criados para a calamidade, ou seja, não se verá mais a tragédia da perda de filhos, seja para a fome ou para a violência e a guerra. Os versículos 24 do capítulo 65
contrasta, né? Faz um contraste com as afirmações do silêncio e da distância de Deus que marca os versículos capítulo 58, 2 a 4, capítulo 59, 1 a 2 em diante. Aqui, nessa parte do Novo Céu e Nova Terra, se afirma um estado de conexão e comunhão com Deus tão forte que Ele ouvirá o seu povo prontamente, sem que sequer tenha finalizado suas petições. Por fim, temos a imagem magnífica da criação redimida. O encerramento da cena, ela evoca, né, a visão de Isaías 11, 6 a 9, em que vemos a criação restaurada ao seu estado original de harmonia. Então, os versículos 17 até o versículo 25, Deus aqui está falando para o povo fiel, para o povo da aliança. Eis que eu criarei novos céus e uma nova terra. Essa profecia, ela se cumprirá na segunda vinda de Jesus, quando Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e quando Ele chegará para o seu povo fiel e dizer: povo fiel, servo fiel, entrai para possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, aqui o Senhor, Ele está dizendo para o povo da aliança, para o povo de Deus, que Ele está criando um novo céu e nova terra, um lugar de alegria plena, de alegria eterna, chamada a Nova Jerusalém, onde as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e não haverá mais lembrança de guerras, de tragédias, de morte, de perdas, de lamentos, onde Deus nesse dia enxugará dos olhos do seu povo toda lágrima. Então, estamos partindo aqui para o final da nossa lição, e veremos agora o julgamento divino, a conclusão e a aplicação. O capítulo 66, de 1 a 24, não dá para nós lermos todo o capítulo. Agora, vou fazer um resumo do capítulo 64. Aliás, vou fazer um resumo do capítulo 66, de 1 a 24. O resumo é este. O último capítulo de Isaías, que é o capítulo 66, consiste em imagens contrastantes, imagens que se contrastam. Por exemplo, no final do capítulo de Isaías 66, se você ler todo esse capítulo, você vai ver imagens positivas e negativas, colocando em oposições visões de pecado, julgamento e morte. Então, nesse capítulo aqui, 66, você vai ouvir frases, sentenças que tratam de pecado, julgamento e morte. Aqui parece ser uma visão do julgamento final. Aqui parece ser uma visão do juízo final aqui sobre os ímpios que se rebelaram contra Deus. É interessante que aqui você já vê um vislumbre do juízo final. Então nós vemos no capítulo 66 palavras de pecado, julgamento e morte, com outras visões de alegria e vida. Ou seja, nós já vemos aqui nesse capítulo uma antecipação do juízo final e do novo céus e da nova terra. Esses contrastes entre pecado, julgamento e morte e alegria e vida, esses contrastes são todos fundamentados na distinção, na diferença entre os servos do Senhor e aqueles que rejeitam a sua palavra. Nós vemos aqui uma declaração central do capítulo, né? Uma declaração central do capítulo é a de que o Senhor não é homem e não tem necessidade de habitação em estruturas criadas pela humanidade.
uma vez que Ele mesmo é o Criador do cosmos. Então Deus aqui está dizendo, ó, eu não habito em templo feito por mão de homens, pois eu sou o Senhor, eu sou o Criador de todas as coisas, né? Trata-se não de uma rejeição do templo. Deus não está rejeitando o templo aqui, tá? Mas Ele está dizendo para o povo rebelde que ele não necessita, ele não é limitado ao ponto de estar preso ao templo, mas que Ele é soberano, o Criador de todas as coisas, não é? Mas aqui o Senhor está se opondo a ideologias ou teologia que tente limitar a Deus, né? Limitar a grandeza de Deus. Então Deus não é igual ao homem, Ele é soberano. E essa ideia de que o Senhor não é pequeno, como o povo poderia pensar que Ele era um Deus pequeno, minúsculo, essa ideia tem ligação com as visões de salvação. Ou seja, Deus aqui está trazendo palavra de julgamento e ao mesmo tempo palavra de salvação para o seu povo. Você vê que Deus tratando com o povo ímpio rebelde, dizendo palavras de julgamento, sentença, palavras de julgamento e de condenação, e palavras de salvação e de vida para o povo fiel. Então, qual é a conclusão de tudo que nós ouvimos nessa manhã? Qual é a conclusão de tudo que nós estudamos durante todo esse tempo? Chegamos ao final do livro do profeta Isaías. Vendo a forma como, no grande projeto de Deus, os temas e tópicos que vêm sendo apresentados no longo do livro do profeta Isaías. O livro de Isaías, se você leu todo o capítulo, se você acompanhou todas as aulas e leu, prestou atenção, o livro de Isaías, ele se estrutura, o conteúdo dele nos mostra, ele se estrutura em torno de contrastes. O livro de Isaías, você vai perceber que há palavras entre luz e trevas, o contraste entre luz e trevas, entre humilhação dos arrogantes e a exaltação dos humildes. Você vai perceber que há palavras que falam sobre ira e misericórdia de Deus, servo do Senhor, inimigo do seu reino. Então, o livro de Isaías, ele é feito de contraste. Então, o Senhor, usando o profeta Isaías, sempre faz a distinção entre povo de Deus e povo inimigo, entre luz e trevas, entre exaltação e humilhação, entre misericórdia e ira. Então você vai perceber isso, que isso é muito claro no livro do profeta Isaías. Não é verdade? Trazendo a aplicação final desta lição. Nosso relacionamento com Deus, assim como o povo fiel se relacionava com Deus no passado, o povo fiel de Deus, o nosso relacionamento para com Deus, meus amados, é real, vivo e pessoal. Deus ouve e responde às nossas orações, nós sabemos disso. Por isso devemos nos alegrar em Deus e confiar sempre em sua sabedoria, justiça e graça, tendo nele, em Deus, esperança de que toda a história converge para a restauração final de todas as coisas em Cristo Jesus, e que todo o mal e sofrimento serão destruídos no novo céu e na nova terra que Deus tem preparado para o seu povo. Assim como nós aprendemos no livro de Isaías que Deus trata com o seu povo, que Deus pune os rebeldes e Deus abençoa e poupa o seu povo fiel, é o mesmo Deus que trata conosco. O mesmo Deus, a mesma ação de Deus para com o seu povo no passado, ele age também da mesma forma em pleno século 21. Ele castiga os rebeldes e abençoa o seu povo. Ele destrói os seus inimigos, ele poupa o seu povo. Ele vem com justiça, porque ele é um Deus santo e puro, mas ele protege o seu povo, guarda o seu povo, e dentre o seu povo, aqueles que andarem em rebeldia, Deus castiga, mas castiga em amor, porque ele é um Deus da aliança, e Deus restaura aqueles que se arrependem. Que Deus nos abençoe. Foi uma bênção tratar o livro de Isaías. Confesso que nós aprendemos muita coisa nesse livro que serve para a nossa vida e serve de ensinamento para a nossa vida em pleno século 21. Que Deus
que o Espírito Santo aplique essas verdades aos seus e aos nossos corações. Amém. Meus amados, a partir do domingo que vem, nós vamos estudar o livro, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Só que nós vamos estudar o tema central, o tema geral será sobre o culto cristão. Nós vamos estudar, são 17, deixa eu ver, são 17 aulas. São 17 aulas que nós teremos, que será acerca do culto cristão. Então, e a primeira aula de domingo que vem tem por tema a igreja de Corinto. Então, nós estudamos nesse trimestre um livro do Antigo Testamento e agora nós vamos estudar em nossa escola bíblica dominicais um livro do Novo Testamento, baseado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e vamos estudar sobre o culto cristão. E serão 17 aulas com base nesse livro, nessa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do domingo que vem. E também oremos para que agora em setembro nós possamos voltar aos nossos cultos presenciais, pois foi enviada uma carta ao conselho da igreja parceira, e vamos esperar agora a resposta do conselho para que possamos aí, com a graça de Deus, com toda a segurança e todo cuidado, retornar aos nossos cultos presenciais. Então, que Deus abençoe meus amados irmãos, que Deus fortaleça as suas vidas. Continuemos orando, apresentando o filho da irmã Saúde, né, do irmão Ribamar, que está enfermo, e os enfermos da nossa igreja, né, nossos amados irmãos. Logo mais às 18h30 estaremos com o nosso segundo culto bíblico, onde vamos dar continuidade à exposição no livro de Marcos, né, no Evangelho de Marcos. Então, hoje à noite teremos nosso culto bíblico com a graça do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido durante esse trimestre, Senhor Deus. Tem estudado o livro do profeta Isaías. Deus continua nos abençoando, nos dando força e graça. Abençoa meus amados irmãos, abençoa cada um deles, fortalecendo suas vidas, que o Teu Espírito Santo aplique essas verdades que nós ouvimos nesta manhã. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que também assistiram, que não são da nossa congregação, mas acompanham nossos cultos e estão sempre conosco, Pai. Que essa mensagem chegue a muitos lares, a muitos corações, a muitas vidas, e assim faça proezas. Que a Tua palavra transforme corações, converta almas e edifique o Teu povo. Ó Deus, nós ainda te suplicamos pelo filho do irmão Ribamar, irmã Saúde, pela sua recuperação da sua saúde espiritual e física. Em nome de Jesus pedimos a Tua graça sobre ele, a Tua bênção sobre ele. Abençoa todo o Teu povo, a cada irmão e cada irmã da nossa congregação, e aos meus amados que também acompanham os nossos cultos e está sempre presente conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te oramos e agradecemos, e logo mais às 18h30, Senhor Deus, estaremos na Tua presença, cultuando no culto bíblico no lar, juntamente com meus amados irmãos. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, e nos concede um restante de manhã nesse domingo, em um começo de tarde na Tua presença, e uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a nossa irmã Rosângela Romão, que Deus abençoe também a irmã Mônica Domingues, que também ela possivelmente esteja assistindo, né? Que Deus abençoe também a irmã Saúde, irmão Ribamar, e a sua filha e o seu genro, que também estão assistindo o culto
também a irmã Andréia, também Deus abençoe a irmã Andréia, a irmã Maria de Jesus e Pedro, e também a todos que estão na sua casa assistindo o culto, e também a irmã Jusele, né? Irmã Jusele Pires, que Deus também abençoe você. Até a noite, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.